Boa noite. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Regional Rio de Janeiro, e da Seção de Cirurgia Oncológica do Núcleo Central do CBC, damos início à programação de 2021 das nossas webinars, fortalecendo cada vez mais essa parceria entre o CBC e a SBCO-RJ. O tema de hoje é um tema controverso, tumor da cardia CIRT2, e eu dou a palavra agora ao Flávio Duarte Sabino, vice-presidente da SBCO-RJ e coordenador do grupo de cirurgia esôfago e estômago do INCA, que moderará essa mesa. Boa noite, André. Boa noite a todos. Então, essa é a nossa primeira sessão conjunta da SBCO-RJ com o CBC. O tema, como o André falou, será sobre os tumores da junção esôfago-gástrica, especificamente tumores CIVERT2, que é um tema bastante controverso. Então, a gente vai debater a parte de classificação, de tratamento, de neoadjuvância. Lembrar que a nossa próxima sessão será no dia 27, nesse mesmo horário, e o tema será confecção de estomas. Teremos participação de endoscopistas, de cirurgiões, de enfermeiras especializadas em estomaterapia. Então, vai ser uma sessão também bastante interessante. Então, sem mais delongas, eu queria chamar, primeiramente, o doutor Alexandre Pelosi, que é endoscopista do INCA. Ele terá 15 minutos para falar sobre a classificação de Sievert, a visão do endoscopista. Boa noite, Alexandre. Está contigo e pode compartilhar a tela, por favor. Obrigado pela participação. Boa noite, André. Todo mundo está com a mesa aí. Olha só, eu vou tentar compartilhar minha tela agora. Se ele compartilha, eu só queria lembrar que quem quiser fazer pergunta pode usar o Q&A, que é aqui do Zoom, para poder digitar mesmo as perguntas, que na medida do possível a gente vai tentar responder e eu vou tentar identificar uma pergunta ou outra para passar para os palestrantes. Não usar o chat, tá? Usar o Q&A, que é Questions and Answers, né? Então, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui a visão do endoscopista. Como vocês já falaram, é um assunto realmente polêmico e difícil. Parece que é uma coisa fácil, mas é difícil você definir essa classificação de Sievert. Então, eu sou médico do INCA, não tenho nenhum conflito de interesse, e a gente começa falando sobre a classificação que o Sievert propôs em 96. Classificação de carcinoma de junção esofagogástrica, e a ideia dele, esse é um diagrama do próprio artigo dele, e ele acabou colocando a junção esofagogástrica como uma região de 10 centímetros delimitada, de 5 centímetros do esôfago distal até 5 centímetros para dentro do estômago. E dividiu essa região em 3. O marco 0 seria a junção esofagogástrica verdadeira, né? O marco 0. Então, o primeiro segmento lá em cima de esôfago distal de 4 centímetros, ele colocou como Sievert 1. A cardia verdadeira, a junção verdadeira, é um segmento abaixo de 3 centímetros, que vai do +1 ao -2, que está dentro do estômago. E o Sievert 3 seria a região subcárdica, que vai do -2, 2 centímetros dentro do estômago, até os 5 centímetros dentro do estômago proximal. Preciso lembrar que, nessa época, em 96, a classificação era feita com aspecto endoscópico, em visão frontal e em retrovisão. E vou lembrar que o que tinha de imagem lá em 96 é muito diferente do que a gente tem hoje, a qualidade é muito melhor. Ainda usava radiografia contrastada de esôfago para fazer essa definição e tomografia computadorizada, que sem dúvida também tem uma qualidade muito melhor hoje. Então, está aí os diagramas atuais com as 3 regiões: tumor Sievert 1 do esôfago distal, tumor Sievert 2, tumor verdadeiro da cardia, e o Sievert 3, o tumor de estômago proximal. O que é importante para a gente começar a entender a classificação? É que a definição não depende da localização apenas do tumor. O que a gente tem que considerar é o local de origem, o epicentro da lesão. Então, é possível encontrar um tumor Sievert 2 que se estende para o esôfago distal 3, 4 centímetros, se estende para dentro do estômago também, mas eu considero ele como epicentro naquela região mediana lá entre o +1 e -2. Então, muitas vezes a gente não consegue definir o epicentro, você consegue definir o local de maior massa tumoral. Tá? Então, se eu tenho uma lesão muito pequenininha, de 1 centímetro, eu consigo dizer, olha, ela está justamente nessa região, ou está na região do Sievert 3. Mas as lesões grandes, eu tenho que entender onde que ela se originou. Então, essa é a primeira dificuldade nossa, como endoscopistas, de definir o epicentro da lesão, não é muito simples. Tá?
Aqui a gente tem um diagrama de como é que é a junção esofagogástrica, como é que ela funciona. Então, aqui a gente tem epitélio escamoso do esôfago, aqui epitélio colunar gástrico. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né? E aqui, no lugar, no marco zero, a junção esofagogástrica. Tudo que a gente tem nessa região, dentro do esôfago, né? 1 centímetro do esôfago e 2 centímetros de estômago, a gente considera SIWORT2. E a origem da lesão do adenocarcinoma seriam nessas glândulas cárdicas que estão presentes só nessa região. Para definir o local exato da junção, a gente usa dois marcos. Um é o início das pregas gástricas, que começam daqui para baixo, e um outro marco é uma alteração vascular que acontece no esôfago distal, que é essas artérias perfuram a muscular da mucosa e elas ficam mais superficiais no esôfago distal. Na hora que elas se aprofundam e entram de novo na muscular, a gente sabe que esse lugar é justamente o lugar da junção esôfago-gástrica. Isso a gente chama de zona empaliçada, zona vascular empaliçada do esôfago distal. E aí eu vou mostrar duas imagens. Olha, a imagem de início da prega gástrica. Vocês vejam que uma imagem a gente tem a prega gástrica começando um pouquinho além da linha Z, e na imagem da direita a gente tem as pregas gástricas começando exatamente na linha Z. O nosso problema aqui é que isso aqui é o mesmo paciente. Então, o mesmo paciente com uma insuflação máxima, a gente consegue empurrar a prega gástrica mais para baixo, achata ela, com insuflação mínima, ela sobe. Então, já tem um ponto de dificuldade aí. E aqui na outra figura eu mostro os vasos esofagianos, a zona empaliçada, que a gente, quando termina esses vasos, a gente sabe que a gente está na junção verdadeira. Mas quando a gente compara o índice kappa, de definição das junções esofagogástricas, ou seja, pegar dois endoscopistas que são expert e você pergunta para eles onde é que é, para eles apontarem onde é que é a junção, a gente tem uma concordância muito baixa interobservador. Então, quando a gente usa a prega gástrica, a gente tem uma concordância de 0,75, significa que 75% das vezes concordam. Quando você usa uma imagem estática da zona empaliçada, eles vão concordar em 0,86, então tem uma concordância de 86%. Mas quando você dá um filme para os dois e pede para eles apontarem, dois endoscopias diferentes, apontarem onde é a junção, a concordância é 0,42, é muito baixa. Então, vai ter uma diferença muito grande de um endoscopista para o outro, para definir onde é a junção. E nós estamos falando de tumores que a gente precisa definir, centímetro, né? 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, a gente já muda a classificação. Então, vocês vejam que também a gente tem essa limitação aí. Outros problemas que atrapalham a nossa definição da junção são hérnias de hiato grandes, a metaplasia colunar do esôfago distal, no caso Barrett, que puxa a linha Z para cima e a gente perde um pouquinho da definição de junção. Os tumores grandes e avançados na junção, que vão destruir aquela anatomia, a gente vai perder a ideia de onde é a junção, e as gastrites atróficas severas, que acabam com pregado no corpo, mucoso gástrico, e dificulta também a nossa definição. Quando a gente vai entender a característica dos tumores de junção, a gente percebe que os tumores tipo 1, SIWORT1, eles são diagnosticados no estágio T mais precoce do que os tipo 2 e do que os tipo 3. Isso talvez reflita um sintoma tardio que aparece, mais tardio que aparece no SIWORT3. O SIWORT1 e o SIWORT2 rapidamente dão sintomas e talvez o diagnóstico seja mais precoce. E quanto ao estágio N, isso também acompanha essa mesma sequência. Os tumores SIWORT1 têm um N positivo de 51%, os SIWORT2 são N positivo em 65% na hora do diagnóstico, e os SIWORT3 têm uma quantidade de N positivo bem maior. Isso é o que a gente vê na prática mesmo. E isso acho que todo mundo vai comentar. A disseminação linfonodal é extremamente importante para a curva de sobrevida. Então, vocês vejam, a curva de sobrevida é completamente mais favorável nos pacientes N0 e desfavorável nos pacientes N positivos, e é preciso entender como é que é essa disseminação de acordo com cada SIWORT. Então, no SIWORT1, como é um tumor mais alto, o mediastino inferior tem mais metástase linfonodal que os outros, mediastino médio também, então a gente chega a 15% de metástase linfonodal mediastinal. O SIWORT2, que é o tumor verdadeiro da junção, tem uma taxa de metástase
mediastinal inferior aí de 11%, 12%, e o SWOT3 tem muito menos e muito mais metástase distal linfonodal. E por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante a descrição endoscópica para a gente ter a ideia do risco de metástase linfonodal mediastinal desses pacientes. Então, eu estou lá exclusivamente falando do SWOT2, 12% dos tumores, em média, são N positivo no mediastino inferior, e a extensão do tumor no esôfago distal tem uma correlação muito grande com N positivo no mediastino. Então, o que eu preciso dizer? Olha só como é que é a estatística. Quando a gente passa de 2 centímetros de extensão do tumor no esôfago distal, eu aumento muito a chance de N positivo no mediastino inferior. Quando eu passo de 3 centímetros de extensão, eu aumento muito a chance de N positivo no mediastino médio. Então, é imprescindível que eu defina na minha endoscopia, ou pelo menos estime, qual a extensão do tumor no SWOT2 para quanto ele sobe no esôfago. Isso vai definir risco de metástase e abordagem cirúrgica. Isso é uma coisa que é obrigatória para os endoscopistas dizerem. O que não é muito fácil. Às vezes você não consegue, né? Nós estamos falando aí de 1 centímetro, vai ter uma margem de erro de uma variação interobservador muito grande. Isso também é verdade para baixo. Eu preciso definir quanto que o tumor se estende para baixo, né? Então, uma extensão gástrica maior que 5 centímetros, menor que 5 centímetros, o risco de metástase linfonodal perigástrica inferior é baixo, e quando passa de 5 centímetros, eu tenho até 20% de chance de metástase linfonodal nos linfonodos perigástricos inferiores, que também vai mudar a abordagem cirúrgica. Então, eu preciso formar isso no meu laudo. Agora, eu queria chamar a atenção para a histopatologia do SWOT2. A gente, na verdade, coloca todos os tumores no mesmo saco, mas quando você vai analisar como eles se formam, a carcinogênese do SWOT2, ela pode variar. Então, queria chamar a atenção para esse estudo, que é um estudo japonês de 2018, em que eles estudam 103 pacientes com tumor de junção. E aí, no Japão, SWOT1 é baixa incidência, aqui é muito maior, né? Se distribuem assim, percentualmente meio que parecido, SWOT1, 2 e 3, mas no Japão, baixa prevalência de Barrett, tem uma relação direta de Barrett com obesidade, e lá tem pouco obeso, e tem uma reação inversa de Barrett com infecção por H. pylori, e lá tem muito câncer gástrico, infecção por H. pylori. Então, SWOT1 foi a minoria dos casos, SWOT2, 75 casos, SWOT3, 25. Dos pacientes que tinham câncer associado ao Barrett, 2 eram SWOT1 e 9 tinham Barrett com SWOT2, ou seja, um tumor naquele centímetro distal do esôfago. E o resto de SWOT2, 66 SWOT2, não eram associados ao epitélio de Barrett. O SWOT3 lá tem a carcinogênese igualzinha, na sua maioria, a carcinogênese igual ao tumor gástrico distal. Então, gastrite por H. pylori, atrofia, metaplasia, displasia e adenocarcinoma. Quando a gente vai analisar os 66 SWOT2 não associados ao Barrett, o que acontece é que existiu uma diferença grande do background de mucosa gástrica. Então, existe o câncer verdadeiro de cárdia com mucosa gástrica não atrófica e o câncer de cárdia verdadeiro com mucosa gástrica atrófica. Isso parece que faz um pouquinho de diferença em alguns aspectos. Quando eles foram tratados da mesma forma, né, a quimioterapia e a cirurgia, foi o mesmo esquema para todos, a curva de sobrevida com os dois backgrounds gástricos é bem semelhante. Mas quando foi se analisar as diferenças de cada grupo, então eles conseguiram fazer, por exemplo, uma análise de metástase linfonodal. A quantidade não conseguiram fazer com 66, mas conseguiram analisar isso 20 para um lado e 19 para o outro. Percebeu-se que a chance de metástase para linfonodo suprapancreático é maior nos pacientes com adenocarcinoma SWOT2 e com background não atrófico. E aí, o que é considerado linfonodo suprapancreático? São as estações ao longo da gástrica esquerda, ao longo da artéria hepática, tronco celíaco, ilho esplênico e artéria esplênica. Então, assim, isso é uma diferença que teve significância estatística, mas num grupo muito pequeno, mas eu não sei, até vocês vão responder para mim,
para frente se existe alguma diferença cirúrgica e se pode se propor uma diferença de abordagem cirúrgica num paciente com SIORT2, com mucosa gástrica atrófica e não atrófica, se existe diferença entre um e outro. E a assinatura genética do tumor também é diferente. Os pacientes com background não atrófico são pacientes mais jovens, com mutações de gene de reparo de DNA, com mais mutação P53 e com negatividade para marcador de fenótipo intestinal. Então, possivelmente, é uma via alternativa de carcinogênese de um e de outro. E aí a gente vai discutir para frente se existe alguma diferença de abordagem clínica e cirúrgica desses pacientes. Então, as mensagens importantes fala assim a respeito à endoscopia é que não é tão simples a classificação do SILT. Existe uma diferença muito grande se você mostrar o mesmo tumor para vários endoscopistas. Eles vão classificar diferentes. A gente tem que lembrar que o que a gente precisa definir é onde é o epicentro da lesão, especialmente em tumor avançado, isso é importante. E é muito mais importante do que classificar é você descrever. Descrever quanto ele entra para dentro do esôfago distal e quanto que ele desce para o estômago proximal. E lembrar que no SIORT2 podem existir essas duas vias de carcinogênese e a gente vai discutir para frente se isso tem uma importância para tratamento cirúrgico e para quimioterapia. Acho que é isso que o endoscopista pode falar sobre o SIORT2. Obrigado, Pelosi. Excelente aula. Você pode, por favor, compartilhar a tela. Obrigado. E nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Para dar oportunidade de todo mundo ter o tempo para falar. Então, agora eu vou chamar o João Fogassi, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas, é doutorando também no INCA, em oncologia. Vai falar um pouco sobre a escolha do tratamento neoadjuvante, CROIS ou FLOT. Boa noite, João. Obrigado pelo aceite do convite. Você tem 15 minutos, tá? Parabéns ao Pelosi, que manteve-se dentro do tempo também. Boa noite. Está todo mundo vendo a tela? Sim, estamos vendo, sim. Então, boa noite. Flávio, obrigado pelo convite, tá? Então, eu sou João Fogassi, sou médico oncologista clínico, faço OncoGI. Agradecer pelo convite. A minha missão hoje aqui é conversar um pouquinho sobre tumores de junção, né? Junção esôfago-gástrica, qual é o melhor tratamento, se é a CROSS, que é o protocolo que faz quimio-rádio antes de operar, ou se é a FLOT, né? Que é um tratamento baseado apenas em quimioterapia intensa, antes e depois da cirurgia sem rádio. O que fica para a gente nessas perguntas é, bom, há um benefício em associar a radioterapia nesses tumores de junção? E o segundo, qual o benefício de intensificar a quimioterapia? Acho que são essas duas perguntas que são bem espinhosas, né? São difíceis de resposta mesmo. Não tem nenhum conflito de interesse com a minha aula. E o meu conteúdo ao longo da aula vai ser basicamente falar um pouquinho da epidemiologia, biologia dos tumores de junção. Eu vou fazer um pouquinho do background, né? Eu vou falar um pouquinho de estudos prévios, que é o POET, o MEDIC e o Francofone. Vou falar das grandes vedettes, né? Que é o CROSS e o FLOT, né? Vou falar sobre os dados de comparação entre os dois protocolos e as perspectivas futuras. Bom, antes de tudo, eu queria introduzir a ideia de que o câncer esôfago-gástrico, incluindo os de junção, eles são tumores muito agressivos, né? Tumores muito letais. A sobrevida global em 5 anos com a cirurgia isolada gira em torno de 23%, né? Então, muito baixo. A maior parte desses pacientes recaem a doença em 2 anos, doença sistêmica, metástase à distância, e o óbito é bem precoce. A gente tem alguns problemas de ordem prática, a forma como trata é extremamente heterogênea, é de acordo com a escola oriental, ocidental, Europa, norte-americana, então ela varia muito, e pior, os trabalhos, os clinical trials, eles colocam tudo dentro de um saco, como o Pelosi falou. Então, ele coloca esôfago, junção, estômago, fica difícil a gente extrair um dado limpo, né? Então, esse é um dado bem difícil da prática, né? Não vou me adentrar muito, Pelosi já dominou essa situação. Em termos práticos, o CIVERT, para a gente, oncologista, acho que para os colegas cirurgiões, em 2017 houve uma pequena mudança de ordem prática. O CIVERT-1 e o CIVERT-2 começaram a ser recomendados o estagiamento como tumores de esôfago. O CIVERT-2 antes era dado como um tumor de estômago. Agora, a partir de um tempo para cá, mais recente, o CIVERT-1 e 2 foi dado como encarar como esôfago, né? O CIVERT-3 como estômago. Então, houve uma mudança de termos práticos também no CIVERT recente. Queria falar para vocês que o tumor de junção esôfago-gástrica, né, e o tumor real, né, que é o CIVERT-2, né, que é justamente fica em cima do muro, é uma entidade diferente, né? Ele consegue ter um prognóstico pior do que o câncer gástrico, né? Aqui eu trago para vocês a sobrevida em 5 anos, de acordo com os estadiamentos, em azul o câncer gástrico, em abóbora os tumores de junção.
vocês vão vendo que os tumores de junção conseguem ser piores do que o próprio câncer gástrico. Então, você ter um tumor de transição é pior do que você ter um tumor de câncer gástrico. Então, vou fazer a mesma coisa que o Pelosi fez, vou tirar um pouquinho da anatomia e vou levar para a biologia. Quando a gente faz o TCGA, o atlas genômico do câncer gástrico, a gente sabe que o câncer gástrico tem 4 subtipos moleculares, né? O principal deles, 50%, chama-se cromossomo instável, associado à histologia intestinal, H. pylori. Os outros 3 tipos são menos frequentes, Epstein-Barr, instabilidade microsatélite e difuso, né? Quando a gente faz esse mapa genômico do tubo gastrointestinal, quando a gente vê a parte da junção, a gente chega à seguinte conclusão: a junção, incluindo o CIVERT2, ela tem a biologia muito, mas muito semelhante a câncer gástrico. Ela tem muito semelhante a cromossomo instável. Então, praticamente toda a junção, biologicamente, se assemelha ao principal subtipo de câncer encontrado no estômago. Então, ou seja, ela tem uma grande semelhança e guardada. E, por acaso, esse subtipo de cromossomo instável é o que mais responde à quimioterapia. Aqui, passando bem rápido, Pelosi também já conversou, que a gente sabe que os CIVERT se comportam diferentes anatomicamente, a forma cirúrgica e a forma biológica. Mas o que eu chamo a atenção para vocês, o que a gente tem é, especialmente o CIVERT2, ele tem um padrão biológico e clínico que se assemelha muito mais ao estômago do que ao esôfago, né? Passando aqui para vocês, existem vários clinical trials que tentaram avaliar os tumores de junção. Tá? Eu não vou falar sobre todos eles, eu vou falar primeiramente sobre o background, que são esses 3 trabalhos, o MEDIC, o Francophonie e o POET, e depois eu vou falar sobre os principais, que é o CROSS e o FLOT. Então, falando um pouquinho do background, a gente teve o trabalho POET Trial, que era um trabalho fase 3, que era para comparar diretamente quimio-rádio com químio neoadjuvante. É um trabalho um pouco antigo, e embora ele só tivesse adenocarcinoma de junção, foi um trabalho que teve um baixo accrual, era para botar 400 pacientes, só conseguiu botar 120. Então, ou seja, ele perdeu o poder estatístico de análise, né? Mas o que ele viu foi que, numericamente, houve uma tendência de benefício para o grupo que fez quimioterapia comparado com o que fez quimio-rádio, né? E, principalmente, houve um aumento da taxa de resposta patológica completa com quem fez quimio versus quem fez quimio-rádio, isso no contexto só de tumores de junção. O MEDIC e o Francophonie que é chamado de FFCD, são estudos fase 3, que são estudos de estômago e junção, que utilizaram apenas quimioterapia, não utilizaram rádio, e vieram antes do estudo FLOT. Tá? Ambos estudos, eles utilizaram uma parte de quimioterapia antes da cirurgia e uma parte depois. O da esquerda, que é o MEDIC, tinha 500 pacientes, era um estudo britânico, e tinham 12% de tumores de junção. O da direita é o Francophonie, tinha 220 pacientes, mas era um tumor que tinha muito mais tumores de junção, da ordem de 65%. E era basicamente, você faz quimioterapia ou faz apenas a cirurgia. E o que foi visto foi uma redução do risco de óbito, da ordem de 25% com a quimioterapia, e um ganho de sobrevida em 5 anos. Quando você faz a cirurgia isolada, grave, esse número é de 23%. Quando você faz a quimioterapia, nesses estudos mais antigos, é de 36% a 38% a sobrevida em 5 anos. E você não aumenta a morbimortalidade cirúrgica com a quimioterapia, você não trouxe mais complicações. Então, a gente vai falar um pouquinho do FLOT Trial, um trabalho multicêntrico, fase 3, germânico, que é o trabalho que é mais discutido na atualidade, é um trabalho muito maior do que os outros, tem mais de 700 pacientes, e eles arrolaram pacientes com adenocarcinoma de estômago e de junção. Tá? Para fazer quimioterapia FLOT, que é um esquema mais intenso de quimioterapia com 4 drogas, ou para fazer um outro protocolo de quimioterapia mais leve, né, que é o SF ou a CX, que era baseado no estudo que eu acabei de mostrar, o MEDIC. Então, era a comparação entre 2 esquemas de quimio. É importante ter a noção que o FLOT, eu falo que o FLOT é um estudo de junção, né, porque ele abordou 56% dos pacientes que tinham junção esofágica. CIVERT1 tinha 22%, CIVERT2 e 3 tinha 30%. Mas, ou seja, é um estudo que tinha muitos pacientes com tumores de junção, inclusive de CIVERT2. O que a gente observa nele foi um ganho de sobrevida global, com diferença de 15 meses, né, uma redução do risco de óbito da ordem de 23%, né, e foi a primeira vez que um estudo de câncer de junção esofágica rompeu a barreira dos 40%. Né? A projeção do FLOT é uma sobrevida global em 5 anos da ordem de 45%. Isso é muita coisa. E, novamente, também a gente não teve nenhuma alteração, não aumentou a morbimortalidade cirúrgica. Tá? O FLOT entrega, em geral, 85% de cirurgia de margens livres, cirurgias R0,
e faz uma bone downstage, encolhe bastante o tumor, tendo uma resposta patológica quase completa ou completa da ordem de 25%. Né? Então, isso é bastante significativo. Ele não tem o dado exato da resposta patológica completa, porque no FLOT isso não saiu, mas olhando um estudo precursor do FLOT, isso é em torno de 16%, uma resposta completa patológica, chegando no tipo intestinal a 23%. O que eu quero mostrar para vocês, quando a gente só avalia os trabalhos que incluíram estômago e junção e que só fizeram quimioterapia, o MEDIC, o Francofone e o FLOT, que eu falei para vocês, a gente observa, cai a metástase sistêmica, você reduz a metástase à distância e você aumenta a sobrevida global. Então, é isso que acontece. Você controla a metástase, você aumenta a sobrevida. E uma outra coisa que chama atenção é o seguinte, quando você vai olhar o benefício, ele consegue ser maior no subgrupo que era de junção do que no subgrupo que era de estômago. Isso por quê? Junção, ele até é o pior prognóstico do que o estômago, como eu mostrei anteriormente. Mas como a junção ela é cromossomo instável, ela é o subtipo que mais responde à quimioterapia. Então, mesmo sendo pior do que o estômago, a junção responde melhor do que o estômago à quimioterapia. Ao contrário, o estômago tem alguns subtipos moleculares que não respondem tão bem à quimio, como a instabilidade microsatélite, o subtipo difuso. Já a junção não, a junção é cromossomo estável, ela responde à quimio. Tá? E aqui eu acho que é bem legal, põe em perspectiva, a gente saiu de uma sobrevida global em esôfago e junção em torno de 23% em 2002, e agora em 2017 a gente está em 45%. Bacana, né? Então, bom, vou falar um pouquinho do CROSS, né, que é a quimio-rádio neoadjuvante. Esse é um estudo fase 3, menor, com 350 pacientes, onde tinha esôfago e junção, tinha 25 pacientes com tumores escamosos, metade dos pacientes faziam cirurgia isolada e metade fazia quimio-radioterapia à base do protocolo carbotaxol e radioterapia de 41 grays. É um estudo que usa menos tratamento, tá? E você depois parte para a cirurgia. Interessante notar, se FLOT é um trabalho de junção, CROSS é um trabalho de esôfago, só tinha 25% de junção no CROSS. Né? E outra coisa importante, o FLOT tinha 10% de tumores T4. O CROSS, tumor T4, não foi incluído. Então, fazer quimio-rádio-neo, a gente pode fazer alguns casos em tumores T4, mas não foi incluído no CROSS. E ele também mostra um aumento de sobrevida global, dobra a sobrevida global comparado com a cirurgia isolada, né? Mas se lembrar que esse benefício é carreado principalmente pelo escamoso. Tem muito mais benefício no escamoso do que no adenocarcinoma. E quando você vai olhar, um dado interessante, quando você vai olhar o braço que não fez nada, né, do CROSS, né, quando você vai olhar só a junção, a sobrevida global de quem não fez nada e tinha um subtipo da junção foi de mais de 27 meses. Isso significa muito mais do que a gente vê em outros estudos, mostrando que provavelmente no CROSS foi uma super seleção de pacientes. É um paciente fit no momento correto, com uma doença pequena. Né? E para piorar um pouco a escolha do CROSS, recentemente foi apresentado esse trabalho ano passado numa reunião, que pegou pacientes com tumores de esôfago e junção, 40% de junção, pacientes que fizeram CROSS, metade deles que não o paciente tinha doença residual após a quimio-rádio, metade deles fazia imunoterapia, metade deles fazia controle. E essa imunoterapia durante um ano mostrou um aumento de sobrevida livre de doença. Então agora a gente tem um outro problema. Antes a gente estava fazendo quimio-rádio para esôfago, para junção, para escamoso, para adeno. Agora a gente começou a fazer imuno para todo mundo também, para adeno e escamoso. Então, o grau de complexização vai aumentando, né? E, em suma, o CROSS e o FLOT. FLOT e o CROSS são fases 3. FLOT muito maior do que o CROSS. A gente tem a comparação do FLOT entre dois esquemas de quimioterapia. A comparação do CROSS, na verdade, é entre quimio-rádio e cirurgia isolada. Né? Tem dados mais claros do Barrett, dos pacientes que tinham biomarcador de Barrett, que é biomarcador de Sievert1 no FLOT, isso não é falado no CROSS. A quantidade de cirurgia R0 é muito semelhante no FLOT e no CROSS, em torno de 85%, e tem um dado interessante, no FLOT, 25% dos pacientes tinham mais de 70 anos, e esse benefício de sobrevida global ocorreu, inclusive, para pacientes com mais de 70 anos. Né? Uma forma prática, quem faz isso no dia a dia, FLOT ou CROSS? FLOT, durante a quimio, diarreia e neutropenia, cronicamente, neuropatia periférica. Tem que botar portoquete, na época de pandemia mais conveniente, dar 16 visitas à clínica, desde que não haja nenhum problema, e tem menos necessidade de sonda. CROSS, toxicidades crônicas da rádio, estenose, pneumonite actínicas, formação de segundo tumores, que são menos comuns hoje em dia, mas está relatado.
Morbidade pós-operatória, o CROSS não mostrou isso, mas trabalhos prévios ao CROSS mais antigos mostravam. Necessidade em torno de 28 visitas à clínica, uma consideração a se fazia na época da pandemia. E, geralmente, a gente passa a sonda antes por causa da toxicidade actínica. Trabalhos que tentaram comparar isso, não há trabalho direto comparando o FLOT e o CROSS ainda no momento. Esse eu trouxe só a nível de, enfim, apresentar um trabalho retrospectivo, match, europeu, que pegou adenocarcinoma de Sievert 1 e 2, comparou químio com quimio-rádio, diversos protocolos. O que se mostrou foi, teve mais R0 e mais resposta patológica com quimio-rádio, mas a nível de sobrevida global e morbimortalidade não houve diferença entre químio e quimio-rádio para a junção, tá? Um dado que eu sei que os colegas da radioterapia falam muito é que se você omitir a rádio, você reduz o controle loco-regional. Você pode, talvez, fazendo mais químio, melhorar a metástase, mas você reduz quando você não acrescenta rádio. Isso não é exatamente verdade, né? Aqui eu comparo o CROSS com o trabalho do Francofone, né? O do FLOT ainda não tem esse dado, mas mostra que o controle loco-regional é muito semelhante entre os trabalhos. É uma comparação entre trabalhos, que não é muito correto, mas você vê que a recidiva loco-regional é muito semelhante entre fazer quimio-rádio ou quimioterapia neoadjuvante, tá? Então, não sou eu que vou responder essa pergunta, é uma pergunta que está sendo feita de várias formas no mundo inteiro, e tem pelo menos 3 trabalhos que estão comparando os esquemas de quimioterapia perioperatória ou quimio-rádio neoadjuvante antes da cirurgia, né? E, para mim, a questão mais interessante, na verdade, hoje em dia, não é omitir a químio. Eu acho que a questão mais interessante é essa que o RACE, o trabalho RACE fase 2, está levando em consideração. FLOT, com ou sem rádio? Eu acho que essa é a minha maior questão. Já tive vontade de fazer alguns pacientes, né? Mas, infelizmente, o dado médico não mostra, ainda não tem dados sobre isso, né? Mas eu acho que a grande questão não é mais só fazer CROSS, carbotaxol e rádio ou FLOT, é fazer FLOT com ou sem rádio, né? Então, a minha conclusão é quimioterapia perioperatória, eu sou favorável, faz downsize, encolhe o tumor, dá uma margem livre em torno de 85%, uma resposta patológica de 25%. Você faz o tratamento da metástase, micrometástase escondida precocemente, que é a causa de óbito desses pacientes, e a gente sabe que esses tumores de junção são cromossomo estáveis, são quimiosensíveis. Então, esses são os tumores bons de fazer quimio. A gente tem um controle loco-regional mantido e você não agrega morbimortalidade ao ato cirúrgico. Queria agradecer pela oportunidade, gente, de ficar aberto a questões. Muito bom, João, como sempre. Excelente aula, parabéns. Vou deixar as minhas perguntas para o final da audiência e já vou passar para o nosso próximo palestrante, que é o Dr. André Maciel. Ele vai ter 10 minutos, tá? Ele é cirurgião oncológico do INCA, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Andaraí. Nós vamos falar agora do tratamento cirúrgico. O Dr. André Maciel vai defender a abordagem transiatal. Obrigado, André. Boa noite. Obrigado, Flávio. Então, a gente já foi apresentado. Vamos direto à apresentação. Está aparecendo para vocês aí? Ainda não. E agora? Agora está. Ok. Vou passar dessa parte que o Pelosi já apresentou muito bem. E o meu foco aqui é falar sobre a adenocarcinoma da cardia verdadeiro, CIRT2, com 5 tópicos principais. A via de acesso, que é o tema principal desse classifier, a extensão da linfadectomia no abdômen, no mediastino, o benefício da esclerectomia e a qualidade de vida de acordo com a cirurgia oferecida ao paciente. Esse é um estudo clássico da Enzo Surge de 2007, que comparou a via de acesso transtorácica com a transiatal para pacientes com câncer da cardia CIRT 1 e 2. Quando você coloca todos os 220 pacientes envolvidos no estudo, a gente percebe que nos pacientes que tinham de 1 a 8 linfonodos positivos, a abordagem transtorácica oferecia uma melhor sobrevida quando comparada com a via transiatal. Mas quando você desmembra esses gráficos, a gente pode perceber que esse benefício se mantém nos pacientes CIRT1, porém não se aplica aos pacientes CIRT2, ou seja, os pacientes com câncer da cardia CIRT2, com linfonodos positivos, não passando de 8, a abordagem transtorácica e a transiatal, resultados semelhantes em questões de sobrevida. A linfadenectomia abdominal. Esse é um estudo retrospectivo que avalia a distribuição de linfonodos dos pacientes submetidos à cirurgia para o câncer cardio CIRT2. A gente pode observar que os linfonodos mais acometidos são os níveis 1 e 2, os paracárdicos, nível 3, nível 7 e nível 11.
E quando a gente vai avaliar a recidiva, dos 48 pacientes recidivados, 20 apresentaram recidiva em enfalos paraórticos. É importante vocês guardarem essa informação, porque a gente vai apresentar mais à frente. Essa outra revisão sistemática, também avaliando a distribuição de linfonodos na cavidade abdominal, em que, mais uma vez, os linfonodos mais acometidos são os das cadeias 1, 2 e 3, nível 7, nível 11. E a gente já observa aqui que o 16A1 apresenta o mesmo nível de acometimento de linfonodos da cadeia 11 e da cadeia 9. Isso foi corroborado por esse estudo, coordenado pelo Dr. Takeshi Sano, em que ele observou que há benefício da linfadectomia do nível 16A1 lateral, que seria da veia renal esquerda, porque ele observou na sua casuística que cerca de 17% dos pacientes apresentavam linfonodos positivos nessa cadeia, o que se compara aos linfonodos do mediastino inferior, da artéria esplênica e do tronco celíaco. E a sobrevida em 5 anos, uma vez ressecados os linfonodos, e eles acometidos, é de 20%. Então, não podemos menosprezar o acometimento desses linfonodos, nem mesmo a sua ressecção. A mensagem final do autor do artigo é que o acometimento da cadeia 16A2 lateral, da veia renal esquerda, é similar ao dos níveis 9, 11 e mediastinal inferior, com impacto semelhante na sobrevida do paciente, e a sua ressecção não deve ser menosprezada. Em relação à esplenectomia, esse é um estudo antigo, com a casuística pequena, que mostrou que cerca de 5 pacientes com CIRT2 apresentavam metástase nível 10. Esses pacientes foram submetidos à esplenectomia com uma morbidade muito importante, 60%, e à época com a sobrevida em 5 anos de 0%, e o autor conclui, nesse estudo retrospectivo, que não há benefício na esplenectomia com câncer da cárie de CIRT2. Já esse estudo, também retrospectivo, mas com a casuística maior, mostrou que o acometimento das estações nodais 11D, da metade distal da artéria esplênica e do nível 10, do esplênico, era de 8%. E que a sobrevida em 5 anos, mesmo com positividade desses linfonodos, era de cerca de 17%. Então, já nesse estudo, a linfadectomia do nível 10 está justificada sem a necessidade da esplenectomia. Esse talvez seja o estudo melhor desenhado para avaliar o benefício de esplenectomia, coordenado pelo Dr. Takeshi Sano, um estudo prospectivo randomizado, que comparou o benefício da esplenectomia ou não nos pacientes com câncer gástrico proximal sem invasão da grande curvatura. E a gente observa que as curvas de sobrevida livre de doença são semelhantes. A conclusão final é que, nos tumores proximais que não invadem a grande curvatura, a esplenectomia deve ser evitada. E a gente pega um estudo mais recente desse ano, avaliando 4 estudos prospectivos em que foi avaliado o benefício ou não da ressecção do nível 10 nos pacientes submetidos à gastrectomia total laparoscópica. E a conclusão dos autores foi que, uma vez que o tumor invade a grande curvatura, uma vez que o tumor é maior que 5 centímetros, independente da sua localização no terço proximal do estômago, uma vez que você tem linfonodos quimicamente suspeitos no nível esplênico, há benefício da ressecção desse nível, mesmo com laparoscopia, sem esplenectomia. E aqui nós temos a curva de sobrevida desse subgrupo de pacientes que inclui essas 3 características, e que aqueles que tiveram linfadectomia do nível 10 tiveram benefício na sobrevida quando comparado somente à gastrectomia D2. E aqui ele organiza um gráfico mostrando quais seriam os subgrupos de pacientes que teriam benefício da linfadectomia do hilo esplênico sem a esplenectomia. Seriam aqueles que invadem a grande curvatura, independente do tamanho, e aqueles que têm um tamanho maior que 5 centímetros ou linfonodos clinicamente suspeitos. Em relação ao mediastino, a gente sabe que esse tubo transita entre a cavidade torácica e a abdominal. Esse é um estudo clássico, antigo, que mostra um padrão de distribuição de linfonodos de mediastino de acordo com a localização, CIRT1, CIRT2 e CIRT3. E ele desmembra o CIRT2 de acordo com o grau de extensão da lesão por esôfago distal, observando que quanto maior a extensão, maior acometimento de linfonodos mediastinais superiores, e ele mostra que até 3 centímetros, o grau de acometimento dos linfonodos mediastinos superior é bem pequeno, e ele advoga, então, que nos carcinomas da cárdea CIRT2, a abordagem transiatal ou a linfadectomia mediastinal inferior seria suficiente para abordagem com intuito curativo desses pacientes. Um outro estudo com o mesmo interesse, já com 315 pacientes, em que ele observa que, quando há extensão presôfago até 3 centímetros,
o grau de acometimento dos linfonodos mediastinais superiores é bem pequeno, o que não justificaria a extensão da cirurgia com abordagem transtorácica ou mesmo a linfadectomia mediastinal radical. Então, ele advoga que uma invasão até 3 centímetros é passivo de abordagem transiatal. Esse é um estudo já fazendo a comparação da cirurgia transiatal com a via tóraco-abdominal esquerda, um estudo japonês coordenado pelo Dr. Sasako. Somente pacientes com câncer da arcádia com invasão até 3 centímetros. E a gente observa que a curva de sobrevida dos 82 pacientes que tiveram abordagem transiatal é semelhante com os 85 que receberam uma excisão tóraco-abdominal. A sobrevida é semelhante, porém, na via tóraco-abdominal esquerda, que permite uma maior linfadectomia mediastinal, a morbidade é maior, a mortalidade é maior e não houve benefício na sobrevida. Conclusão desse artigo, a via transiatal é adequada para os tumores com invasão esofagiana até 3 centímetros. Em termos de qualidade de vida, a gente está aqui perante um crossfire, é uma bola dividida, né? Quando eu jogava pelada na minha infância, diziam que a bola dividida era da defesa, mas tanto eu como o Luna, a gente vai defender aqui o nosso posicionamento. O que eu posso observar nos artigos é que há uma tendência de se defender a abordagem transiatal nos grupos dedicados à cirurgia gástrica. E uma tendência a defender a abordagem transtorácica naqueles cirurgiões dedicados ao câncer de esôfago. Eu não tenho conflito de interesse, que eu me dedico tanto à cirurgia gástrica como à cirurgia esofágica. E se eu pudesse resumir a apresentação a um slide, seria esse aqui. Que se há controvérsia, e ela existe, senão a gente não estaria aqui diante desse crossfire, em relação ao benefício oncológico, à sobrevida, a gente parte para a nossa segunda meta, que é a qualidade de vida. Esse é um artigo muito interessante que comparou a qualidade de vida nos pacientes com câncer da cardia que foram submetidos à gastrectomia estendida por via transiatal ou à esofagectomia transtorácica. A linha verde demonstra a qualidade de vida de uma pessoa rígida, a linha vermelha do paciente submetido à gastrectomia e a linha azul ao paciente submetido à esofagectomia. A gente pode observar que em todos os domínios a qualidade de vida foi melhor para o paciente que foi submetido à gastrectomia estendida. Então, na via das dúvidas, como a gente tem um conflito, e o Luna vai apresentar os parâmetros dele, os artigos que mostram o benefício da esofagectomia, eu primo pela qualidade de vida do meu paciente. Quem acompanha o paciente submetido à gastrectomia e quem acompanha a esofagectomia pode dizer melhor o que se encontra na qualidade de vida na complicação pós-operatória. A gente aguarda o Cardia Trial, que é um estudo multicêntrico, multinacional, né, europeu, em que está alocando 262 pacientes somente com câncer da cardia SIRT2, que irá comparar a esofagectomia transtorácica com gastrectomia estendida por via transiatal, tendo como endpoints primários sobrevida global e como endpoints secundários a ressecção R0, o número e a localização de linfócitos ressecados, as complicações pós-operatórias, a sobrevida livre de doença, a qualidade de vida e o custo dessas cirurgias. Como conclusão, dentro da minha convicção, a via de eleição para os tumores SIRT2 é a transiatal, principalmente se a invasão esofagiana não ultrapassar 3 centímetros do esôfago distal. As cadeias linfonodais 1, 2, 3, 7, 9 e 11 são as mais acometidas no câncer da cardia SIRT2. A esplenectomia para a linfadectomia do nível 10 deve ser evitada nos casos sem fatores de risco. O acometimento de linfonodos mediastinais inferiores da cadeia 16 a 2 esquerda é frequente, justificando a linfadectomia desses níveis. E nos tumores SIRT2, a gastrectomia estendida oferece melhor qualidade de vida quando comparada à cirurgia de Ivor-Lewis. Obrigado aos colegas que me presenteiam com suas apresentações, à audiência, ao CBC, que me confia a direção da seção de cirurgia oncológica, aos colegas da CBC-RJ, e eu desejo aos nossos pacientes uma excelente sobrevida, uma excelente qualidade de vida. Obrigado, André. Excelente, como sempre. Está dentro do tempo também. Todos os palestrantes estão respeitando o tempo, isso é muito importante. Vamos passar agora para o Dr. Renato Luna, então, que vai defender a abordagem transtorácica para os tumores da junção esofagogástrica SIRT2. O Dr. Renato é cirurgião do Hospital Federal dos Servidores do Estado e do Hospital Universitário Gafreguini. Renato, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pode compartilhar a sua tela. Boa noite. Obrigado, Flávio. Obrigado, André, pelo convite. Cumprimentar o Pelosi e o João.
e já facilitaram a minha vida. Então, eu vou mostrar que a realidade é um pouquinho mais enrolada do que os livros mostram. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. A primeira coisa que a gente tem que entender é onde é que a gente está lendo o quê, né? Então, eu trouxe essas duas classificações, que é a japonesa, que é o grande centro de literatura oriental, e a classificação de Sievert, o outro centro ocidental que faz muito tumor de carne. Então, lembrar que, para o japonês, não importa se é adenocarcinoma, se é escamoso, está de 2 centímetros acima, 2 centímetros abaixo da junção real, que no Oriente são os vasos empaliçados, esse doente é um doente de tumor de junção. E eles subdividem em 5 grupos. Né? O grupo esofagiano, ou seja, predominantemente esofagiano, o esôfago gástrico, quando ele ultrapassa essa divisória, o esôfago igual ao estômago, quando ele está igualmente distribuído acima e abaixo da junção esofagástrica, a predominância gástrica, quando ele passa um pouquinho por esôfago, e o gástrico propriamente dito. E eles consideram da junção esofagástrica esses 3 do meio, enquanto o Sievert ele aumenta essa área de extensão, e isso já foi bem avaliado. Então, a primeira coisa é dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê. E a classificação ela vai mudar um pouquinho quando a gente vai lá ver os orientais. Mas o que importa quando a gente fala dessa doença? A gente já viu que a neoadjuvância importa, o João já falou disso. A outra coisa que importa é a ressecção R0. Né? Ou seja, é fundamental, nesse tipo de tumor, que você tenha uma margem proximal livre. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O status linfonodal ele é importante, né? Se é positivo ou negativo. A gente só vai conseguir estadiar adequadamente esse doente se ele fizer uma linfadenectomia adequada. Então, isso é fundamental para a gente fazer o nosso prognóstico. E, obviamente, a mortalidade operatória vai impactar na mortalidade a longo prazo desses pacientes. Ele tem que sobreviver à cirurgia para poder se propor uma atividade. Esses são os 2 que eu vou tentar abordar de maneira mais detalhada, porque eu acho que tem mais a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é isso. Eu tracei aqui, nesse quadro clássico do tumor de Sievert, uma linha do diafragma. Em média, o esôfago abdominal ele tem de 2 a 6 centímetros. A média é 3, né? É o que todo mundo aceita. Se você tiver um tumor Sievert 1, ou Sievert 2, você pode ter um tumorzinho pequeno de até 3 centímetros aqui. Só que esse mesmo tumor, ele pode ter 6 centímetros, 8 centímetros, e ele vai chegar lá no diafragma. E aí você vai precisar de uma margem a partir da extensão proximal desse tumor. Então, isso é fundamental. E que margem é essa que a gente está falando? E aí é que é importante onde a gente lê. Você vê, no Japão, a maioria dos orientais eles aceitam margens menores, 2 centímetros. No Ocidente, você vê que as margens são maiores. Isso já foi abordado, acho que foi o Pelosi que já falou, no Ocidente você tem mais tumor relacionado ao esôfago de Barrett. No Oriente você tem menos tumor relacionado ao esôfago de Barrett. Isso faz toda a diferença na hora que a gente vai escolher nossa via de acesso. Se você tem um esôfago de Barrett que se estende além do seu tumor, você vai deixar o esôfago de Barrett lá? Então, a gente vai ver ao longo dessa apresentação que nem tudo se resume. É Sievert 1 ou Sievert 2. Então, eu mostrei aqui claramente. Isso é Sievert 2, isso é Sievert 2. A cirurgia é a mesma? Não. Absolutamente não. É isso que eu vou tentar mostrar. E o que tem de interessante, além dessa questão da margem proximal? Quando a gente faz um apanhado de estudos que tentam olhar isso e tentam entender o impacto da margem proximal na sobrevida, você vê, alguns estudos eles conseguem definir que há um impacto em sobrevida quando você tem uma margem. E em alguns deles, margem de 3,8 centímetros, você tem um impacto de sobrevida. Veja, a maioria desses pacientes, N0 e N1. Então, pacientes com N menor, eles têm a margem livre é mais importante para impacto de sobrevida. Se repete nesse outro grupo. Pacientes, aqui ele aceita a margem de 2 centímetros. Esse grupo é um grupo japonês. Maior parte N0 e N1. Já aumentando os doentes com mais doença linfonodal. E um terceiro que não viu diferença, você vê que a maioria é um tumor N3. Então, talvez tumores que já tenham muitas metástases linfonodais
a margem seja menos importante do que os pacientes que têm menos metástase linfonodal, porque faz sentido. Quanto maior o N, maior a chance de doença sistêmica desses pacientes. Só que a gente não pode conversar de margem proximal sem lembrar disso, né? Isso é um trabalho muito interessante que se avalia a margem proximal in natura, que é a primeira fotografia. Isso é um desenho feito a partir dessa mesma peça, antes da peça ser retirada. Depois que você faz a ressecção com a peça esticada em isopor, depois com a peça contraída, ou seja, você faz a ressecção sem a peça estar esticada em isopor, e depois que você fixa com formol. Veja, todos aqueles trabalhos que eu mostrei, definindo margem, eles são baseados em margem de peça contraída. Você veja que há uma retração importante da margem quando a gente avalia. Então, aqueles 2 centímetros que aquele autor falou lá, in natura ele dobra, ele é só 40% do tamanho isso aqui. Então, a margem proximal tem que ser multiplicada por 2 para a gente fazer a equivalência da margem da peça com a margem que a gente está vendo durante a operação. Então, aquele 2 centímetros já virou 4, que é o mínimo de margem sugerido, pelos japoneses e por essa revisão sistemática que conseguiu juntar alguns poucos grupos só que fizeram essa análise. Então, veja só, cuidado com o que a gente lê. 2 centímetros de margem na peça é igual a 4 centímetros em si. Então, lembra daquele meu gráfico do Sievert. Se a gente tinha um tumor que ia até o diafragma, agora eu preciso ter mais 4 centímetros para cima. E, como o André falou, todo mundo que opera isso sabe a dificuldade que é, de forma transiatal, você fazer uma anastomose lá em cima do mediastino, né? Então, isso é um dado fundamental para o nosso raciocínio. E aí, tudo aquilo que o André mostrou faz todo sentido, mas tudo aquilo é pessoal que não fez quimio-radioterapia pré-operatória. E aí eu trago esse trabalho que o grupo, que é capitaneado pelo Hofstetter, do MD Anderson, em que ele pega um banco de dados retrospectivos, mas o banco de dados foi criado prospectivamente. E ele faz uma análise. Todos os pacientes submetidos a quimio-radioterapia, ele faz uma análise avaliando a frequência de metástase linfonodal nos pacientes que têm invasão tumoral proximal. Ele esquece Sievert, ele deixa o Sievert de lado e ele olha escalonadamente quanto invade de esôfago e a frequência de metástase linfonodal. Lembrar que o Hofstede é um cirurgião torácico, né? Faz a abordagem transtorácica. Veja bem, você começa a ver que quanto maior a invasão proximal do esôfago antes de tratamento, maior a chance de envolvimento linfonodal. Então, veja, ele tenta fazer um corte para estabelecer qual o melhor discriminador entre esses tamanhos de invasão proximal. 1,5 centímetro é o que a gente acha nesse trabalho de 2019 de um grupo ocidental. Então, a partir de 1,5 centímetro proximal, antes do tratamento, prediz presença de metástase mediastinal. Uma pena que esse trabalho ele não isolou todas as cadeias linfonodais de forma independente, para dizer qual a metástase em qual cadeia era melhor. Então, isso vira uma extrapolação dos trabalhos japoneses que o André já mostrou aqui anteriormente. E aí, quando ele faz a análise multivariada, a única coisa que prediz invasão linfonodal mediastinal é realmente a extensão do tumor proximalmente antes do tratamento. E aí, isso que o André já mostrou, o Pelosi já mostrou, isso é o que a gente sabe. Essa é a avaliação nacional japonesa, mostrando a frequência de invasão desses linfonódios, quais são os mais acometidos, quais os menos acometidos, e que quando há uma invasão maior do que 3 centímetros, ou seja, mais uma vez, ele parou de se preocupar se isso é um Sievert 1, se é um Sievert 2, se é um Sievert 3, se é um niche 1, se é um niche... Entendeu? E a extensão proximal é que é um marcador de doença linfonodal proximal. Então, esse é um dado que eu considero fundamental na escolha da operação desses pacientes. E aí, o japonês, ele, baseado nisso que eles fazem... Agora, lembra, o japonês não faz cross, né? O japonês usa outra metodologia. O japonês, nos tumores de junção, adenocarcinoma, ele usa terapia adjuvante. É outro caminho.
Então, lembrar que guideline japonês hoje, ele fala, olha, tumores grandes, você precisa ir lá no mediastino superior. Não adianta querer fazer transetal. Tumores intermediários, aquele mais benevolente do que o grupo americano, do que o Ocidente, que mostra que a partir de 1,5 centímetro você começa a ter uma incidência maior de metástase linfonodal. Aqui ele diz que a maior dessas metástases ela fica até 110, no grupo 110, que é o esôfago mediastinal, distal. Mas a gente sabe, se isso chegar a 4 centímetros, quanto você vai precisar para chegar na margem proximal? Mais 2 na peça, que são 4 a fresco. Então, você vai precisar subir 8 centímetros lá dentro do tórax para poder ter sua margem proximal atendida. Né? Enquanto os tumores menores que 2 centímetros, o que não é a nossa realidade, né? A gente pode abrir essa pergunta. Quantos de nós opera pacientes com tumores menores que 2 centímetros? A gente conta nos dedos esses casos. Né? São achados de esôfago de Barré, são outros achados. E esse realmente você consegue tratar pela via transeatal. Então, eu queria chamar a atenção para esses 2 dados, né, que a margem proximal aumenta a necessidade. E que, em suma, o Sievert, ele é uma classificação que leva em consideração o epicentro do tumor, e nem sempre esse é o determinante da cirurgia que a gente vai fazer. A margem de ressecção mínima é de 2 centímetros após a retirada, ou seja, precisa de 4 centímetros a fresco, e a invasão esofagiana, a partir de 0,5 centímetro, aumenta, prediz a metástase mediastinal. E aí a gente deve procurar esses linfonodos de forma mais agressiva. E uma extensão esofagiana maior que 3 centímetros já não se discute. Você tem que fazer a linfanectomia mediastinal formal para esses pacientes. Né? Então, mais importante do que o Sievert, o que vai definir a técnica operatória é a nossa capacidade de atingir essa margem proximal negativa e oferecer a linfadenectomia adequada. E, para isso, a extensão do acometimento esofagiano é que vai determinar essa escolha. E, em última análise, é que vai definir se a gente vai fazer uma abordagem transeatal ou se vai fazer uma abordagem transtorácica. Na nossa realidade, pelo menos lá nos servidores do Estado, eu não sei na experiência dos outros colegas, é muito difícil você ver um tumor pequeno nessa região e elas acabam sendo abordadas, na sua grande maioria, pela via transtorácica. Muito obrigado, acho que eu passei um minutinho, peço desculpas, mas... Obrigado, Renato. Excelente, excelente apresentação, todas foram excelentes, eu acho que o público foi brindado aí com realmente de altíssimo nível as apresentações. A gente tem pouco tempo, infelizmente, é um tema que gera muita controvérsia. Eu vou fazer uma pergunta para cada apresentador, tá? Eu acho que vai ser o suficiente para a gente não passar muito do tempo. Eu queria começar com o Pelosi, para falar um pouquinho sobre... você falou sobre a classificação de Sievert. Ela se baseia sempre na jegue anatômica, mas essa informação nunca está presente nos laudos de endoscopia. Eu nunca vi nenhum laudo de endoscopia falar da jegue anatômica. Ela sempre fala da JEC, né, da junção escamo-colunar. Isso acaba confundindo muitos cirurgiões, enfim, e até mesmo os oncologistas, porque a gente vai basear o nosso tratamento na classificação que é muitas vezes dita no laudo da endoscopia. Isso gera um problema sério. Como é que a gente resolve isso? Você tem alguma... Porque, na verdade, Flávio, o que acontece é que a gente admite nesses laudos que a linha Z, que é quando a gente diz, né, a gente acaba colocando tudo, distância dos incisivos, a gente admite que a linha Z, que é a junção epitelial esofogástica, coincide com a junção verdadeira. Então, mas que isso não é verdade, né? Pois é. Principalmente nos pacientes com Barrett, Sievert 1 e 2, né? Com o Barrett, a gente vai estar descrevendo o Barrett, né? Mas ela vai estar lá para cima, né? A JEC vai estar lá muito mais proximal, ela não vai estar coincidente com a jegue anatômica, né? Por conta do Barrett. No né? Barrett, no Barrett. Mas no Barrett a gente vai dar a descrição de Barrett. Né? E aí, assim, você tem que definir direitinho, isso tem que estar no laudo. Se você não receber o laudo, cara, tem que reclamar com o endoscopia. Mas quando a gente não descreve Barrett, a gente está admitindo que a linha Z está pertinho da junção verdadeira. Agora, quando tem o Barrett, você tem que dar todas as medidas. Tamanho do Barrett, onde começa a lesão, onde termina, onde está a junção, isso tem que estar presente. Mas é que, vou te dizer que a maioria dos endoscopistas não tem esse conceito, e essas medidas são tão importantes. E aí eu acho que vocês têm que educar mesmo e pedir as medidas. Isso. De vez em quando a gente não pede uma revisão de lâmina, né, para rever um exame de imagem, rever um exame histopatológico, tem que pedir para rever o exame endoscópico. Exatamente.
aonde está a junção e qual a extensão da evasão de esôfago, e o cílio, Exatamente. a maioria das vezes, eles não se comprometem em dizer, né? Mas, É enfim, eu acho que difícil. é difícil, eu sei, a É questão de difícil. onde está o epicentro, fez É. neoadjuvância, às vezes aquilo também você perde os parâmetros, é muito difícil, e os trabalhos mostram que a taxa de erro é alta mesmo, né? De Isso é outra coincidência. coisa, para você definir a resposta, se o endoscopista que fez o primeiro exame não é o mesmo que vai ver o paciente depois, é quase impossível você dizer se teve uma resposta muito boa, você não consegue dizer percentualmente quanto que a lesão diminuiu, isso é muito difícil, a não ser que você faça todos os exames desde o início, e ainda assim a gente vai errar um bocado. Tá joia. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, então, para o João agora. João, em relação à assinatura genética dos tumores, o perfil genético, quais são os marcadores moleculares, na prática clínica, que o cirurgião precisa conhecer e que você julga que possam ser importantes até no processo de decisão? Vou fazer quimio ou vou fazer quimio-rádio? Existe? Você se baseia em alguma coisa? Se você pudesse pedir um perfil genético de todo paciente com adenocarcinoma de junção, o que você pediria? E se isso poderia ajudar você a decidir, não, nesse paciente eu vou fazer quimio, nesse eu não vou fazer o CROS, por exemplo? É a pergunta bem capciosa, né? Então, assim, na verdade, na prática, assim, pelos guidelines, não tenho essa opção ainda, né? Na junção, já foi mostrado que ela tem menos instabilidade de microsatélite, né? Instabilidade de microsatélite, que é a perda de reparo do DNA, pode ser pesquisada por imunistoquímica, exames mais baratos, ela se mostra no estômago como um marcador de resistência à quimioterapia. Então, assim, isso é muito interessante para o estômago. O problema é quando você vai se aproximando da junção, essa instabilidade vai ficando menos frequente. Então, você começa a ter mais cromossomo instável. Então, assim, não falaria que para a junção, talvez a instabilidade de microsatélite seja um grande componente de pesquisa, porque eu acho que na maior parte dos casos, de fato, vai vir negativo. Eu acho que uma coisa interessante da junção, o cromossomo estável, ele é associado mais ao HER2, né? Então, assim, essa ideia do HER2 é um biomarcador, né, que a gente já utiliza para tratar pacientes com câncer gástrico avançado, expresso em 15% a 20% dos casos. O problema é que os dados que tiveram poucos estudos positivos no cenário avançado, e a gente começou a utilizar alguns dados no cenário neoadjuvante. Então, aí os dados ainda são precoces, alguns estudos foram negativos, outros foram positivos. Então, na minha prática, e assim, até nos guidelines ainda não muda. Eu acho que a instabilidade microsatélite vai ser para o estômago, alguma coisa em breve, se vier positivo, não faz químio, porque tem um melhor prognóstico, químio não funciona e tem um melhor prognóstico. E eu acho que esses tumores de cardio, uma coisa para ser explorada pragmática neles é a questão do HER2, embora os dados são bastante controversos ainda na literatura. Ótimo. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Com a divulgação dos resultados lá do Checkmate 577, com benefício de sobrevida livre de progressão, para o nivolumab adjuvante, até bem pouco tempo atrás a gente não tinha nada para fazer. Faria o CROS, operava e seguia. Agora você tem o nivolumab. Isso não te anima a fazer mais CROS, não? Ou isso não mudou muito? Você não... Eu acho que a gente está fazendo assim, é difícil, porque você está fazendo suposição em cima de suposição, sabe? Assim, a gente sabe que imunoterapia funciona diferente para tumor escamoso e para tumores adenocarcinoma. Esse tratamento é caro pra caramba. Então, assim, é difícil. A gente, claro, anima a gente? Anima. Se você falar para mim, se vier um paciente que não tem resposta patológica completa ao CROSS, eu indicaria ele em imunoterapia no serviço suplementar, né? No SUS não tem. Mas, assim, é uma coisa bastante discutível. Então, assim, é complicado, porque a gente está começando, de novo, a não selecionar. A gente botou esôfago, junção, adeno, escamoso e está dando imuno para todo mundo. E uma outra coisa que eles colocam muito, alguns colegas discutem, Fábio, que eu acho interessante, que, assim como em outros tumores, essa doença residual faz diferença. Acho que os colegas também colocou, o Luan também colocou, que assim, é diferente se você tem um tumor residual ou se você tem um linfonodo residual. O prognóstico também parece ser diferente entre essas duas variáveis. Então, assim, não é só a histologia, não é só, também depende do que está variável. Então, a gente juntou tudo. Então, na prática, eu ainda não pesaria. Então, assim, o fato de eu ter alguma coisa para fazer a mais, não. Eu acho que se for um tumor verdadeiramente de cárdia, ele responde bem mais a quimioterapia. Então, eu não mudaria, eu faria FLOT. Entendi. Ótimo. Obrigado, João. Então, eu vou passar agora para a parte cirúrgica, para a gente poder discutir um pouquinho também. Eu vou perguntar para o André, perguntas práticas. Eu sei que você é um entusiasta da via minimamente invasiva.
Durante a sua cirurgia, você tem um tumor civertidoide que invade o esôfago distal até 3 centímetros, a sua proposta é uma gastrectomia total. Você faz a ressecção por vídeo. Como você vai avaliar a margem, o local onde você vai seccionar o esôfago? Primeiro, você faz uma endoscopia durante a cirurgia, você marca de alguma maneira, você tem algum parâmetro na hora que você não vai ter como palpar a lesão, enfim. E como você avalia se você congela? E como é que você faz para congelar? Você faz anastomose, tira a peça, depois congela? Ou você, de alguma maneira, você resseca alguma parte da anastomose ou do esôfago para congelar antes de fazer? Como é que você lida com isso na prática? Então, você tocou num assunto que vai ao encontro do que tanto eu como Luna apresentamos, né? É mandatório você fazer cirurgia de esôfago e estômago e ter o patologista disponível na sala, né? Isso é um padrão de qualidade do serviço da instituição onde você atua. Indo diretamente à sua pergunta, vai depender muito do local onde você está e da tecnologia disponível. Se eu tenho, e aí sem nenhum viés, né, eu vou ter que dizer o nome, o Alexis, né? Eu posso fazer a ressecção, retirar a peça por ali, oferecer a peça patologista para ele fazer a congelação e seguir minha cirurgia, o que não vai dificultar em termos de pneu peritônio, né? Se eu não tenho, eu acabo tendo que fazer uma incisão maior para poder estender, fazer meu grampeamento, tirar a peça, oferecer patologista e depois fazer a reconstrução, ou aproveitando a própria incisão umbilical para utilizar a câmera, ou mudando a posição dos meus trocartes. Com a peça retirada, você facilita a sua angulação para fazer reconstrução. Eu tenho feito, na gastrectomia total e no câncer cardio, a reconstrução em pi, né? Que é uma reconstrução duplo grampeada com um grampeador linear. Ele é mais barato, é factível, você não perde pneu peritônio. E assim, além do patologista, se possível, o ideal, dentro da minha prática, é ter o endoscopista para poder localizar a lesão, né? E você poder fazer a sua margem, eventualmente, já com grampeamento, e você retira a peça e já dá patologista até da reconstrução tendo sido feita em função da sua avaliação pelo endoscopista. Então, para finalizar, endoscopista na sala e patologista para fazer a congelação. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer, até você respondeu parcialmente, né? Aquelas lesões que se estendem mais ao esôfago distal, que o paciente tem um esôfago mais curto. Você vai fazer a reconstrução e realmente você secciona o esôfago e o esôfago sobe, enfim, lá para cima, lá para trás da área cardíaca. Qual a anastomose que você prefere nessas situações tecnicamente mais difíceis, principalmente na via minimamente invasiva? Usar o Orville, tentar fazer com grampeador linear e fechar, enfim. O que você pode falar sobre isso? Graças a Deus, eu nunca me deparei com uma situação como essa, mas nesse cenário, o Orville, que permite você fazer a tração do esôfago, né, para o mediastino inferior e, eventualmente, se dependendo da extensão, se for paciente pequeno, até para a transição, vai ser mais factível do que fazer a anastomose duplo grampeada. E aí vem uma outra questão, a disponibilidade do Orville para a gente no dia a dia, inclusive no mercado privado. É verdade, é difícil de conseguir, né? Bom, eu vou passar então uma pergunta para o Luna. Eu vou perguntar para você especificamente sobre a extensão da linfadenectomia mediastinal. Para os pacientes CIVERT 2 e CIVERT 1, você faz linfadenectomia paratraqueal, janela ortopulmonar, ou não? Você se satisfaz com uma linfadenectomia estándar infracarinal? Qual é o seu parâmetro e a sua rotina na prática? Depende da invasão proximal. Quanto maior a invasão proximal, mais a gente busca o mediastino superior. A escola que eu aprendi isso só busca linfonodo superior, a escola ocidental, americana, só busca o linfonodo superior se ele acender no PET. Eles não vão atrás desse linfonodo. Essa é a minha escola. Mas que eu, particularmente, eu acho que tem limitações a essa abordagem. Então, a minha tendência a partir de 3 centímetros de invasão, a gente buscar pelo menos os paratraqueais. Apesar de ter alguns grupos que mostram que o recorrente direito é o mais acometido, né? Todas as vezes que eu tentei diagnosticar, dissecar recorrente os dois lados, eu tive algum grau de rouquidão. Então, assim, aumenta muito a morbidade, né? Subiu muito a minha morbidade pessoal. Foram poucos casos, não foram mais do que 5, se eu não me engano, mas aumentou. Eu tive rouquidão em 4 desses 5. Então, assim, isso me desanimou muito. Então, hoje eu sou mais comedido e, tendo o PET em mãos, eu vou um pouco por isso, a não ser que ele tenha essa extensão. E tenho chamado para me ajudar no tempo torácico com cirurgião de tórax, que ajuda
enfim, a gente já definiu isso. Eu queria só dar uma provocada no André, eu queria saber lá no Andaraí, cara, como é que ele consegue ter endoscopista e patologista, bicho? Que isso aí realmente é uma coisa incrível, né? Porque lá nos servidores até 11 horas, a congelação até 11 horas. Eu falei, mas peraí, a gente começa a operar 10h30, como é que é até 11 horas de congelação? Então, assim, isso é mais uma das razões que eu advogo muito essa abordagem mais pelo tórax. Porque a gente não tem esse mundo ideal que a gente lê nos livros. Nossa vida é muito diferente. E se a gente for levar em conta que a gente precisa do dobro de margem do que está na peça, cara, a gente vai fazer anastomose aonde nesses doentes? Todos vão ser retocardíacos, pô. 3 centímetros até o diafragma, mais 4 para cima. Como é que faz? Não faz, né? E aí a gente vai precisar de órgão. A gente não tem órgão. A gente não tem como botar a ogiva lá em cima. Então, assim, eu prefiro garantir uma margem proximal, porque eu vou ter essa dúvida, eu faço o tubo gasto dentro do abdômen, a gente não tem o serviço público, o Alex, mesmo quando eu tenho, eu não faço aberto o tubo gasto, faço tudo fechado, tendo tirar a peça por cima. Então, eu prefiro ou fazer anastomose lá em cima, ou fazer anastomose intraorácica, que é a exceção, eu vou admitir aqui. Eu tenho contado nos dedos quantos Ivor-Lewis eu fiz na vida. Então, é uma exceção, porque eu acho que tem toda uma curva. Acho que a Ivor-Lewis é uma evolução da anastomose cervical. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Então, assim, hoje, a minha tendência, eu sou muito mais benevolente em entrar pelo tórax por causa disso. Eu acho que com a técnica minimamente invasiva, a morbidade caiu. A gente lá no servidor civil, a gente fez agora uma cirurgia num senhor de 76 anos, né? E eles estão tolerando. O senhor que fez flote, fez uma cirurgia minimamente invasiva, eles estão tolerando. Então, como eu não tenho esse monte de coisa que a gente lê no primeiro mundo, eu prefiro garantir, porque eu acho que tem impacto sobre a vida mesmo. Então, a gente tem que garantir essa margem. A gente tem que se comprometer com isso, até mais do que a linfadenectomia, porque a gente sabe que a linfadenectomia a gente consegue ali, pelo transiatal, aqueles linfonodos mais distais, a gente consegue tirar e fazer. Apesar de tirar menos linfonodo, né, a gente consegue retirar alguns e uma sobrevida até semelhante. Agora, a pergunta que nunca quer calar é essa, né? Tirar linfonodo é só migração de estágio ou a gente realmente está tratando doente? Essa que é sempre a discussão. Tem impacto sobre vida ou somente no estadiamento? Né? Você está fazendo um estadiamento mais acurado. Realmente. Tem o direito de resposta, Flávio? Tem. Para finalizar, você é o presidente. Vamos lá. A gente trabalha em 3 cenários, Luna. No Andaraí, no INCA e no privado, né? No INCA fica muito mais fácil, o Pelosi está aí, o Flávio como testemunho, né? Já entrei em várias cirurgias combinadas, tumor de bulbo duodenal, tumor gástrico com margem proximal estendida, seja com Pelosi, com os colegas de endoscopia. A gente tem patologista lá do início até a última cirurgia acabar, né? Então, no INCA fica bem tranquilo a gente ter o que é o ideal. E eu acho que a nossa meta é sempre procurar o ideal e não mudar a nossa cirurgia. Eu entendo a sua concepção, porque a gente não tem ideal, né? A meta é procurar o ideal. E no Andaraí é sazonal. Eventualmente, eu tenho que combinar com o patologista no dia da cirurgia para ele poder estar presente, porque o recurso de patologista é pequeno no hospital, né? E, assim, eu gostei de você levantar essa bola, porque a gente viu aí, a gente está lidando com um assunto controverso, né? Senão não estaríamos aqui a essa hora da noite. E você vê que a Europa está se organizando através de 6 países para poder tentar responder a pergunta que a gente está aqui ludibriando. E a gente não consegue, no Rio de Janeiro, com 6 hospitais federais, um INCA e 4 universitários, fazer um estudo multicêntrico. Por quê? Então, eu costumo dizer em toda apresentação minha que a gente vive um neocolonialismo técnico-científico, em que a Europa e os Estados Unidos produzem tudo, a gente copia aqui. Mas temos pessoas competentes, se a gente fosse competente, a gente não estaria aqui, né? As pessoas estão auditando a gente, assistindo, são competentes, porque têm interesse, estão aqui. Então, cabedal humano nós temos, paciente nós temos, instituição nós temos, o que está faltando? Então, assim, eu sempre provoco, como presidente de sociedade, como diretor do CBC, como chefe de serviço, que a gente precisa mudar, a gente precisa se organizar, dar a mão. A gente tem um SUS aí com hospitais universitários no Brasil inteiro, com um número enorme de pacientes, e a gente tem que ver o nó crítico que está faltando para a gente poder produzir ciência e, ao invés de copiar o mundo, passar a ensinar o mundo, e o Brasil ser um farol científico do mundo, definitivamente. Tá bom, gente.
Eu acho que a gente já pode encerrar, né? Porque passamos um pouquinho do horário, na verdade, 5 minutos. Eu queria agradecer de novo, acho que as apresentações foram de altíssimo nível, realmente muito bom, muito proveitosa a discussão. Tivemos mais de 100 participantes aqui. E boa noite a todos, obrigado e até a próxima oportunidade. Será a discussão sobre estomas. Bom, um abraço a todos. Obrigado, Flávio. Abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Um abraço, amigo.